a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família. Aqui é o pastor Rodolfo, de Mato Grosso, da Igreja Batista Éden, em Rondonópolis, Mato Grosso. Nós estamos aqui para liberar uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Vai até o final, escute essa palavra. Deus tem grandes coisas a falar ao seu coração através dessa palavra. Quero dizer também de alguns projetos sociais que nasceram no coração de Deus e Ele nos deu o privilégio de executar neste lugar. Nós temos aqui um restaurante comunitário chamado 5 Pães e 2 Peixinhos. Esse restaurante comunitário, eu tenho um prazer de dizer isso, que ele nasceu no coração de Deus e Deus nos deu o privilégio de executar esse projeto na terra. Hoje nós servimos de 40 a 60 refeições diariamente para pessoas que não têm condições, que muitas vezes a sua alimentação do dia é esse prato de comida. Nós temos o privilégio da parte de Jesus de executar esse projeto. Temos aqui também hoje 3 unidades de casas de recuperação para pessoas que estavam nas ruas, nos vícios das drogas, do álcool, em depressão, em todo tipo de vício que tem assolado a terra. Nós temos nessas casas de recuperação hoje 50 filhos que o Senhor nos deu o privilégio de cuidar. Temos também uma casa de apoio. O que é essa casa de apoio, pastor? Depois que eles terminam o tratamento deles na casa de recuperação, eles vêm para a casa de apoio para recomeçar as suas vidas, ser introduzidos novamente no mercado de trabalho e voltar a executar a sua profissão, que todos eles, por impressionante que seja isso, que muitas vezes a sociedade julga, são homens que são capazes de trabalhar, bons e ótimos profissionais. Temos aqui o Roberto, o Lindão, o Zacarias, que nós estamos aqui na casa de apoio hoje, que funciona junto da igreja, tudo junto, graças a Deus. E também temos aqui na igreja uma escola, que se chama Escola O Chamado. Temos aqui um dos homens que são obreiros aqui nessa escola, o Pedro Bíblia. O nome dele é Pedro Bíblia porque ele leu a Bíblia mais de 35 vezes. O homem é uma máquina de ler a Bíblia. Quem pode dizer glória a Deus? Temos aqui na escola o Alex, que é o nosso cameraman. Obrigado, Alex. Eu te amo, tá? Mas eu sei quem você é, meu filho. Quem pode dizer aleluias? Quero agradecer a todos que estão envolvidos nessa live. Ao Pedro, ao Igor, ao Carlos, todos que estão aqui de alguma maneira envolvidos com essa palavra. O som está certinho, Pedro? Pedro, o som está saindo certinho? Amém. Vamos para aquilo que interessa, né? Nessa noite, que é a palavra de Deus. Deus, nós temos convicção que o Senhor nos deu uma palavra para essa geração. E essa palavra que eu quero ministrar hoje para você está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É um versículo muito conhecido, um versículo que nós ouvimos desde criança e que tem grandes verdades da parte de Deus para nós, amém? Vamos ler o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu vou ler novamente. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Amigo Jesus, leão da tribo de Judá, a sua presença é real em nosso meio. Glorificamos e exaltamos o seu nome com toda a glória, honra e majestade. Tomaremos todo o cuidado do mundo para que toda a glória neste lugar seja derramada aos teus pés. O Senhor é o nosso prazer, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é os nossos deleites. Te adoramos neste lugar. Que os teus filhos venham compreender essa palavra, que essa palavra venha de confronto à nossa geração, produzindo em nós frutos dignos de arrependimento.
Tu és santo, Jesus. Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. E Senhor, do fundo do nosso coração, incendeia todos aqueles que ouvirem essa mensagem. Porque o Teu Evangelho não é um Evangelho de sabedoria humana, mas o Seu Evangelho é um Evangelho de fogo. Porque João, o Batista, já dizia que ele batizava com água, mas o Senhor viria nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então batiza essa palavra com o Teu fogo no coração da Tua igreja, no coração daqueles que ouvirem essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode dizer glória a Deus? Você que está ouvindo essa mensagem, você que está aí nos acompanhando, eu quero te pedir duas coisas. Vá até o final e seja um evangelista desses dias. Pastor, o que é ser um evangelista? Ser um evangelista hoje não é mais entregar folhetos nas praças. Ser um evangelista hoje é compartilhar a palavra de Deus. Com um clique no compartilhar, você pode liberar a palavra de Deus para milhares de pessoas. Então seja um evangelista desses dias, em nome de Jesus. Essa palavra, esse versículo, é um versículo muito simples, que nós ouvimos muito, mas muitos de nós conhecemos esse versículo de cor. É verdade ou não é, igreja? Olha só, portanto, vírgula, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Pastor, o que é ser uma nova criatura? Antes de eu entrar profundo nesse versículo, eu preciso explicar o que é ser uma nova criatura. Amém, igreja? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, que o primeiro Adão era alma vivente. E o segundo Adão, quem é o segundo Adão, pastor? O segundo Adão é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Ele é espírito vivente. Por isso que Jesus não é igual a Adão. Jesus é a semelhança do primeiro Adão. Amém, igreja? O primeiro Adão pecou e foi arrancado do jardim do Éden. Ele perdeu a presença de Deus e o lugar de intimidade. Mas o segundo Adão veio e morreu pelos meus e pelos seus pecados. E não só devolveu o jardim do Éden, mas trouxe Deus para dentro de nós. Quem pode dizer glória a Deus? O que o segundo Adão, o que Jesus fez, o segundo Adão? Ele morreu na cruz, aceitou os pecadores do jeito que os pecadores são. E quando os pecadores aceitam esse Jesus, quando os pecadores creem em Jesus, quando os pecadores são batizados, eles recebem Deus dentro deles. Eles recebem o Espírito Santo dentro deles. E esse Espírito que vem morar dentro daqueles que creem, ressuscita o espírito caído, o espírito adâmico do primeiro Adão dentro de nós. E nós deixamos de ser alma vivente, deixamos de ser dominados pela carne, deixamos de sermos dominados pela velha natureza, e nasce em nós uma nova natureza. Quem pode dizer glória a Deus? E é isso que Paulo está dizendo aqui. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quem pode dizer glória a Deus? Aquele que está em Cristo, aquele que creu em Cristo, recebeu Cristo, recebeu o Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele recebe uma nova natureza. E aí, quando nós recebemos essa nova natureza, as coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se fez novo. Então glória a Deus bem forte, igreja. Igreja, como Cristo é maravilhoso. Ele morreu por mim e por você, para trazer Deus para dentro de nós, nos dar uma natureza nova, que nos dá a capacidade de vencer o pecado. Qual é a diferença do homem na velha aliança para a nova aliança? O Deus mudou? Deus mudou, igreja? Não, Deus é imutável. Amém?
O que mudou de uma aliança para outra? Na velha aliança, na aliança de Moisés, Deus estava sobre o homem, Deus estava fora do homem. Amém, igreja? Não existia a nova natureza, nem a capacidade que ela traz de gerar os frutos do Espírito, de transformar as nossas vidas. Então não foi Deus que mudou. O que mudou foi o homem. Pelo sacrifício de Cristo, Ele nos deu uma nova natureza, que nos dá a capacidade de vencer as nossas fraquezas. Por isso que não é pelos nossos esforços, por isso que não é pelas nossas obras, é pela fé no Filho de Deus. Como eu te amo, Jesus. Mas tudo isso, nós como igreja, como religião e como geração, entendemos. O que nós não entendemos nesse versículo é a parte mais simples dele. Qual, pastor? A primeira parte. Olha o que o Paulo disse: portanto, vírgula, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez. Porque pastor, por que nós não entendemos a primeira parte? Qual é a primeira parte? A primeira parte é para ter a nova natureza, para as coisas velhas, Cláudio, ficar para trás e tudo se fazer novo. Eu preciso estar em Cristo. Igreja, e é isso que nós não entendemos na nossa geração. Tiago diz que o diabo crê e estremece, mas ele não tem Cristo. E a nossa geração está desse jeito. A nossa geração, o nosso tempo, o tempo que vivemos, é um tempo muito difícil de pregar o Evangelho, porque as pessoas acreditam que têm Cristo, as pessoas acreditam que estão em Cristo, as pessoas acreditam que têm uma nova natureza. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: as coisas velhas nunca passam na vida delas. Elas não conseguem vencer o pecado, elas não conseguem manifestar Cristo nas suas ações. O mal da nossa geração é que elas acreditam que tem Cristo, elas acreditam que estão em Cristo, mas elas não estão. A maior missão de um pregador nesses dias é confrontar a religião, não a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira sabe o que é estar em Cristo. Mas a religião que pensa que é igreja, que pensa que é uma nova criatura, que as coisas velhas nunca ficam para trás, ela pensa que tem Cristo, mas ela não tem Cristo. Ela pensa que está em Cristo, mas ela não está em Cristo. Pastor, como eu sei que eu estou em Cristo, pastor? A Bíblia diz que é pela fé, e a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, e a convicção dos fatos invisíveis, e de fato é. Mas deixa eu falar algo sobre a fé. Abraão, o pai da fé, ele ouvia, ele tinha um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus gerava em Abraão fé, gerava em Abraão ações. Abraão tinha tanta fé, mas tanta fé, tanto relacionamento com Deus, que um dia Deus falou assim para ele: tá vendo aquele deserto, Abraão? Ele falou: tô. Vai para lá que você construirá um jardim no deserto. Você está entendendo que a fé é o que, pastor? O relacionamento de Abraão com Deus invisível gerava ações impossíveis aos olhos dos homens. Construir um jardim no deserto. O relacionamento de Abraão, a fé de Abraão no Deus invisível. Um dia, igreja, o Deus invisível falou com Abraão e disse para ele que ele seria pai de multidões. Muitos anos depois, Deus dá um filho a ele, na sua velhice, nós conhecemos a história. E aí o mesmo Deus fala para ele agora: vai e sacrifica o menino. Abraão, cheio de fé, cheio de convicção de quem falava com ele, que era poderoso para ressuscitar o seu filho,
ele obedece, porque ele sabia em quem ele cria. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo o que Paulo sempre disse, o que Tiago disse, que a fé sem obra é morta. Paulo disse que a nossa salvação é pela fé e pela graça, não pelas obras, mas essa fé e a graça nos leva às boas obras. Então, igreja, a fé em Jesus, a fé de estar em Cristo, é a fé que Deus em Cristo morreu pelos meus pecados e me liberou um lugar de relacionamento com Deus de Abraão. Eu vou falar de novo. A fé que está naqueles que estão em Cristo é a fé que Cristo, Jesus, morreu pelos pecadores, aceitou os pecadores do jeito que eles são, e agora os pecadores usufruem dessa fé, vão e têm um relacionamento com Deus de Abraão, e esse relacionamento produz em nós ações maravilhosas. Então, igreja, é muito simples saber se eu tenho fé em Cristo, é muito simples saber se eu estou em Cristo, é muito simples saber se a nova criatura governa as minhas ações, é muito simples entender por que as coisas velhas ficam para trás daqueles que estão em Cristo, e as coisas velhas não ficam nunca para trás daqueles que pensam que estão em Cristo e não estão. É muito simples entender, igreja, é muito simples compreender se realmente eu estou em Cristo ou eu não estou em Cristo. Igreja, como, pastor, entender isso? É simples. Se você está em Cristo, as ações de Cristo manifestam no seu corpo. Olha o que Paulo diz no versículo 10 de 2 Coríntios 5:10. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para cada um receber segundo o que tiver feito por meio do corpo. Cada um receberá o que fez por meio do corpo, ou bem ou mal. O que a nossa geração não entendeu é isso. Cristo veio como Salvador, Cristo está como Salvador, mas quando Ele voltar, ou quando você morrer, Ele não estará mais como Salvador, mas agora Ele virá como juiz, para julgar tudo aquilo que você fez através do corpo. Igreja, o relacionamento com Cristo pela fé tem que produzir em nós boas obras. O relacionamento com Cristo pela fé, pela graça, tem que produzir Cristo em nós, a esperança da glória. Se o nosso relacionamento pela fé em Cristo, com Cristo, não produz boas obras, nós não estamos em Cristo. Eu vou deixar algo simples aqui agora. Ou governa Cristo Jesus sobre as suas ações, ou governa o diabo sobre as suas ações. Porque Jesus Cristo disse que só havia dois senhores. Ou Ele reina sobre as suas ações, e olha só, quando Ele voltar, Ele te julgará pelo bem que você fez. Ou o diabo reina sobre as suas ações, e quando ele voltar, ele julgará as suas maus ações, e você será condenado ao inferno, porque as coisas velhas não passaram. Igreja, o evangelho onde não há transformação, o evangelho onde não há santificação, o evangelho onde não há Cristo nas suas ações, essa pessoa que prega esse evangelho e que vive esse evangelho não está em Cristo. Igreja, e como eu gosto de Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 27 em diante, nós vamos ler hoje. Pastor, o que está escrito em Lucas 6, 27? Jesus diz, a nova lei do amor, está aqui no título
da palavra, da minha tradução, que é uma Thompson. E aqui é Jesus falando algumas coisas sobre a lei de Cristo. Porque muitos acreditam que Jesus não deixou uma lei. Ele deixou sim. Ele não deixou uma lei escrita em tábuas de pedra, mas Ele deixou uma lei escrita na tábua do coração daqueles que creem e daqueles que estão em Cristo. Hebreus capítulo 8, leia a Bíblia. Porque o povo perece por falta de conhecimento. E aqueles que estão em Cristo, eles têm que manifestar a lei de Cristo nas suas ações. E é muito simples entender se você está em Cristo ou não. Porque se você não está em Cristo, você está no diabo. Se você não está em Cristo, o céu não será o seu destino, mas o inferno será o seu destino. Não quando você morrer, também quando você morrer, mas o inferno se estabelecerá na sua vida neste mundo. Porque tem muitas pessoas vivendo o inferno na terra. Você que está com depressão, síndrome do pânico, atormentado. Por quê, pastor? Porque você pensa que está em Cristo, mas você não está em Cristo. E muitas vezes não é culpa sua, muitas vezes é culpa da religião que foi te ensinada erradamente. Aonde que diz assim, não, se você declarar tá bom, é só você falar que está em Cristo. Assim até o diabo crê. Quem crê em Cristo usufrui do véu rasgado, vive um lugar de intimidade com Deus e manifesta Cristo na luz do dia. Jesus disse isso, igreja. Aquilo que nós fizemos no interior da casa será gritado à luz do dia. Aquilo que você decidir viver no secreto lugar será manifesto à luz do dia. Se você usufrui pela fé e pela graça do relacionamento com Jesus, você manifestará Lucas 6, do 27 em diante, a luz do dia. Mas se você se você deixa de viver um relacionamento com Cristo, que já está disponível para você, quando você não tem uma vida de oração, de leitura da palavra, de intimidade com Deus, é só você deixar isso, que o inferno é rebelde. Ele não espera você decidir pelo diabo. O diabo não precisa que você decida por ele. O diabo só precisa que você rejeite o céu. O diabo só precisa que você rejeite aquilo que Cristo fez por você. Eu não estou falando isso para te matar, pelo amor de Deus. Eu estou falando isso para gerar em você arrependimento. Se arrependa em nome de Jesus. Reconheça quem você é. Vai para as mídias sociais e declare: eu pensava que tinha Cristo, mas não tenho. Eu não tenho uma vida de renúncia, eu não tenho uma vida de oração, eu não tenho uma vida de intimidade com Deus. E o diabo tem perturbado a minha vida, e nas minhas ações tem o diabo. Igreja, a primeira ação do diabo naqueles que não usufruem do que Cristo fez: eles dizem que creem em Jesus e até estremecem, mas eles não manifestam Cristo nas suas ações. Como o diabo crê e estremece, mas só tem mal, ódio, rancor, vingança nas suas ações. Quem está me entendendo, igreja? Se essa palavra está falando com você, em nome de Jesus, compartilhe, porque ela só está na metade. Olha só o que Jesus disse em Lucas 6, 27. Lucas 6, 27. Quem tem um relacionamento com Jesus manifesta as palavras de Jesus neste lugar. Olha o que Jesus disse: eu, porém, vos digo que me ouvis, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Aquele que vive pela fé, o relacionamento que Cristo liberou, aquele que está em Cristo, ele ama os seus inimigos e ele faz o bem para quem o odeia. Porque tem tanta gente iludida que ele fala assim: não, eu amo os meus inimigos, ele lá e eu aqui. Mas agora eu te pergunto, olha o que Jesus disse nesse versículo:
não só amar de palavras, mas fazer o bem a todo aquele que o odeia. E vamos olhar um pouco para Cristo. Cristo andava com um homem chamado Judas, que roubava Jesus, que traiu Jesus. E Jesus, até o último momento, quando esse homem chegou para entregá-lo à morte, Jesus o recebe com um beijo e diz: da onde você vem, meu amigo? Nós estamos iludidos nos nossos dias. Achamos que estamos em Cristo, amando condicionalmente, um amor que não é o de Jesus, porque o amor de Jesus é incondicional. Não interessa se a pessoa me fez bem ou se a pessoa me fez mal. Cristo ama a todos, e Ele deu uma ordem para aqueles que são dele, que nós devemos amar todos. Pastor, você está falando de salvação? Não, salvação é para quem crê. Salvação é para quem tem intimidade com Deus. Salvação é para quem tem fé. Mas o amor de Deus é para todos. E Deus te chamou para amar como Ele. Você vive dizendo: coloca uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. Mas quando alguém fala mal de você, você revida, você se vinga, o seu coração está cheio de ódio. Eu escuto pessoas dizer que é de Cristo, pregam sobre Jesus, falam de Jesus, mas não conseguem suportar nem aquele que é uma carne com ela ou com ele, o seu marido ou sua esposa. Eu costumo chamar essas pessoas de falsificadores da palavra de Deus. O que é um falsificador, pastor? Ele de longe é uma árvore bonita, fala bonito, prega bonito, é cheio de caridade, mas quando você chega dentro da casa dele para ver o fruto do amor, da mansidão, do domínio próprio, para ver o fruto da benignidade, da fidelidade, quando você chega dentro da casa dele para ver esse fruto, ele não tem esse fruto. Os falsificadores da palavra são uma árvore bonita, mas aqueles que chegam perto dele não conseguem comer dos frutos do Espírito, porque ele não tem. Ele é um homem e uma mulher de falácias, de conversas fiadas, e que não tem Cristo nas suas ações. Não se iluda, se arrependa em nome de Jesus. Essa palavra na sua vida é misericórdia, porque ainda você está vivo. Você não tem direito de ficar magoado, você não tem direito de se vingar, você não tem direito de não perdoar. Se você está em Cristo e nova criatura é, você tem o direito só de amar, só de perdoar e de suportar como Cristo suportou. Não se iluda, oh geração rebelde, se arrependa em nome de Jesus. Olha o que Jesus disse, igreja, versículo 28. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Versículo 29. Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa que leve também a túnica. Dá a qualquer que te pedir, e ao que pegar o que é teu, não peças de volta. Eu vou parar no 29, mas eu vou desafiar você a ler todo o capítulo até o fim. Mas até o 29 nós podemos ficar 3 dias aqui te confrontando. Se de fato você tem Cristo, se de fato você está em Cristo e nova criatura é, ou se de fato você não está em Cristo e o diabo tem governado sobre a sua vida e sobre as suas ações. Não importa o seu título, não importa quem você é, se você tem Cristo, quando você ouve alguém falar mal de você, você bem diz, porque foi isso que Cristo fez e foi isso que Cristo falou que nós faríamos. Foi isso que Cristo disse para aqueles que estão em Cristo.
que fariam como ele fez, pregado naquela cruz, os homens passando e zombando dele, deram para ele uma esponja de vinagre. Igreja, sabe o que é isso? Para você que está me ouvindo, os homens limpavam o ânus defecado com uma esponja que ficava no vinagre. Aquela esponja era de limpar o ânus depois que o homem defecava. Colocaram aquilo na boca do meu amado Jesus, e ele disse assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E você que está me ouvindo, que pensa que está em Cristo, você não pode ouvir uma opinião diferente da sua, dentro da sua casa, que você já manifesta tudo aquilo que você vive no secreto. Igreja, não se iluda. Quando o ódio se manifesta nas suas ações, quando a raiva se manifesta nas suas ações, quando as trevas se manifestam nas suas palavras, é exatamente isso que você tem se relacionado com o pai do ódio, com o pai das trevas, com o diabo. E você tem manifestado isso dentro da sua casa. E aí você ainda sai pregando sobre Jesus. Maior juízo terá sobre a sua vida. Paulo, Tiago disse isso, igreja, que nós não cuidemos muito de ser mestre, porque nós seremos julgados mais severamente, porque nós seremos julgados duplamente. Eu falo isso para você, julgado por aquilo que vivemos e fizemos através do corpo, triplamente, julgado por aquilo que pregamos sobre a vida das pessoas, e julgado por aquilo que testemunhamos sobre Cristo. Jesus disse assim, que melhor for amarrar uma pedra no pescoço e jogar nas profundezas do mar, do que fizer tropeçar um pequenino. Você fala que tem Jesus, você fala que tem Cristo, mas nem suporta a sua mulher, nem suporta o seu marido. Eu escuto, igreja, e meu coração enche de dor e compaixão. Pessoas se separando sem motivo. Pessoas, igreja, dizendo assim: não deu certo, não dá certo. Igreja, não dá certo para quem não está em Cristo, porque quem está em Cristo só tem uma opção: suportar, 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 suportar e suportar. Bem dizer aquele que vos maldizem, se arrependa em nome de Jesus. Olha o que Jesus diz no versículo 29: aquele que te ferir no rosto, oferece a outra face. Pessoas dizem que estão em Cristo, mas não precisam nem ser feridas no rosto. Se ela levar uma fechada no trânsito, ela manifesta aquilo que ela tem no secreto. Quando ela xinga, quando ela esbraveja, ela manifesta exatamente aquilo que ela tem: o diabo. Quem tem Cristo, igreja, quando ele é afrontado, quando alguém cospe na cara dele, ele oferece a outra face. Você está vendo como estamos iludidos brutalmente, violentamente nos nossos dias? Pensamos que temos Jesus, pensamos que estamos em Cristo, pensamos que somos nova criatura. Você está entendendo porque nada fica velho na sua vida? Você está entendendo porque que nada fica novo na sua vida? Você está entendendo porque que você não se liberta desse pecado, desse tormento que é a sua vida? Porque você pensa que está em Cristo, mas você não usufrui do que Cristo fez. Tem uma vida miserável de oração, tem uma vida miserável de leitura da palavra, tem uma vida abundante de Facebook, tem uma vida abundante de Netflix, tem uma vida abundante de WhatsApp, tem uma vida abundante de pornografia, tem uma vida abundante de coisas terrenas, transitórias e passageiras, e diz: eu sou de Cristo. E nas suas ações só trevas, diabo, trevas,
Diabo, não se iluda. Essa palavra não é para te matar, mas é para gerar em você arrependimento. Ele ainda está como Salvador. Se você me ouve, é porque Ele ainda está Salvador sobre a sua vida. Mas você pode morrer quando essa live acabar, e Ele não mais estará como Salvador, mas estará como juiz. Se arrependa em nome de Jesus. Olha o que Jesus disse aqui também, que nós lemos, igreja. E vai ficando cada vez mais difícil, e cada vez mais claro, e cada vez mais simples, de quem está em Cristo, de quem não está em Cristo. Escuta isso: aquele que pegar a sua capa, deixa que leve a túnica. Eu vou traduzir para você. Jesus está falando assim para os nossos dias: se alguém roubar o seu celular, infeliz, deixa levar o carregador, liga para ele, bota um crédito e abençoa o irmão. Ó, fala com isso. Ó, pastor, não está escrito isso não. Lê lá, moço. Jesus disse: aquele que pegar a sua capa, deixa que leve a túnica. Jesus está falando assim: olha, nada dessa terra é mais importante que o meu amor sobre as pessoas. Se alguém te roubar, não liga para a polícia. Se alguém te roubar, abençoa essa pessoa com o que você tem, além daquilo que ela te roubou. Como é difícil de ouvir isso nos nossos dias. Como é conflitante ouvir isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sabe por que você acha difícil ouvir o que eu estou dizendo? É porque você não está em Cristo. Porque você pensa que está. A mente de Cristo é as palavras de Jesus, as ações de Jesus são tão conflitantes com essa geração. Fala: por quê, pastor? Você que está aí, escreve: por quê, pastor? É simples, porque a sua mente está cauterizada. Você acha que tem, mas não tem. Você acha que está em Cristo, acha que é nova criatura, mas as coisas nunca ficam velhas e nada se faz novo na sua vida, porque você não usufrui daquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário, porque você não tem uma vida de relacionamento com esse Jesus que morreu por você. Aqui não existe um homem. Eu gritei, esbravejei, mas não para te matar, para te confrontar. O meu desejo e o meu sonho é o mesmo desejo e o sonho de Jesus e do Pai. 2 Timóteo capítulo 2. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem. O meu desejo é que todos os homens que ouçam essa palavra se arrependam e sejam transformados pelo poder da cruz. Arrependimento também não é lágrimas. Arrependimento é mudança de rota. Eu te confrontei, agora eu vou te dar a solução para que Cristo viva em você. Cristo em nós, a esperança da glória. É muito simples. Comece a usufruir de verdade, com violência, porque o reino de Deus é tomado por violência, por esforço. Comece a usufruir de todo o seu coração daquilo que Cristo fez. Tenha uma vida intensa de oração. Isso é arrependimento. Isso vai gerar em você frutos dignos de arrependimento. Comece a ter uma vida intensa na leitura da palavra dele. Comece a ter uma vida intensa de jejum. Comece a ter uma vida intensa de renúncia com as coisas deste mundo, se apegando cada vez mais àquele que é eterno e poderoso para salvar a sua alma do inferno. Se você não se arrepender, mudando de rota, será impossível a transformação de Cristo em você. Será impossível que a nova natureza se manifeste e domine a sua natureza adâmica do primeiro Adão. Se você não usufruir daquilo que Cristo fez pela fé, será impossível o segundo Adão em você dominar o primeiro Adão. E as coisas nunca ficarão velhas e nada se tornará novo. Mas se você se arrepender hoje, em nome de Jesus, eu tenho dito isso,
Reconheça quem você é diante dos homens. Isso agrada a Deus e gera em nós frutos. Pegue o seu celular e reconheça, grave um vídeo, se você tem coragem, e diga assim: eu pensava que eu tinha Jesus, mas eu não tenho. Mas agora, a partir de hoje, eu quero ter uma vida cheia de Deus, no secreto e na luz do dia, nas minhas ações. Em nome de Jesus, se arrependa, porque aquele que está em Cristo, ele tem uma nova natureza, governando as suas ações, e tudo se faz novo, e as coisas velhas vão ficando cada vez mais para trás. A natureza velha cada vez vai perdendo mais força, e cada vez mais eu vou rumo ao meu alvo, que é Cristo, a esperança da glória. E quando ele cruzar os céus, ele justificará a loucura do Evangelho. Se arrependa em nome de Jesus. Se arrependa em nome de Jesus. Você que ouviu essa palavra, você que está aqui, e você que está me assistindo, eu quero orar por você. Dê um sinal de arrependimento. Se levante aonde você está. Se levante e diga assim, comece a dizer assim: eu pensava que tinha Jesus, eu pensava que tinha o Senhor Jesus, Ele está aí te ouvindo, mas eu ouvi essa palavra e eu não tenho. Eu quero largar, igreja, não existe, não tem como ter Cristo sem renúncia. Comece renunciando os seus prazeres medíocres e momentâneos. Comece: eu renuncio, Jesus, eu renuncio Facebook, eu renuncio Instagram, eu renuncio as coisas deste mundo. Eu não estou falando para você não usar. Em Cristo Ele te deixa usar tudo com equilíbrio. Nada supera Ele na sua vida. Comece a dizer para Ele: eu me arrependo, Jesus, de quem eu sou. Comece a reconhecer quem você é. Eu vou orar por você. Amigo Jesus, não pregamos aqui um evangelho de sabedoria humana, pregamos aqui o teu evangelho. E o teu evangelho é acompanhado de fogo, de cura, de restauração e de arrependimento e de regeneração. Então batiza essa palavra com o seu fogo no coração daqueles que creram verdadeiramente e se arrependeram. Que eles possam sentir, aonde eles estiverem, um fogo queimando em seus corações agora, em nome de Jesus. Nós também, Pai, pela autoridade que Cristo liberou na cruz do Calvário, escute isso: Cristo ainda cura. Cristo ainda cura. E eu dou uma ordem agora a toda enfermidade no seu corpo físico. E eu dou uma ordem agora a toda enfermidade na alma. Saia dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Que essa palavra, Jesus, seja acompanhada dos seus sinais e dos seus prodígios, em nome de Jesus de Nazaré. Se essa palavra falou com você, se essa palavra impactou o seu coração, seja um evangelista dos nossos dias. Compartilhe ela em nome de Jesus. Te amamos e agradecemos, Cristo, pela oportunidade de pregar essa palavra para você hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem pode aplaudir Jesus, igreja?